Bem, nós estamos então com a nossa convidada, Tatiane Zambiase, é uma pesquisadora da Agromax, que gentilmente dedicou, está contribuindo com o seu tempo na discussão de manejo de doenças de maneira geral. Então, muito obrigado, Tatiane, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Álvaro. E a ideia, então, Tatiane, é nós conversarmos um pouco e compartilhar com o público, com as pessoas interessadas, o histórico de manejo de doenças em diversas culturas. O seu conhecimento é muito profundo, tanto em fitopatologia e também em relação a nematóides, e tudo que você puder contribuir para o nosso público seria muito interessante. Como que é a sua visão, Tatiane, em relação ao histórico? Muita coisa mudou, né, em manejo de doença nos últimos anos. Da onde que a gente veio, onde nós estamos? Comenta um pouco sobre isso, por favor. Então, Álvaro, eu fazem 25 anos que eu estou no Mato Grosso, né? E quando eu cheguei aqui, o meu foco principal era trabalhar num programa de melhoramento de algodão, fazendo a parte de fitopatologia, né? Então, a gente avaliava as doenças do algodão. E na época a gente tinha, por exemplo, doença azul, que hoje não existe mais, a gente tinha bacteriose, que hoje não existe mais, a gente tinha ramulose, que não existe mais. A ramulária estava começando, era uma doença secundária ainda, a gente, né, não tinha quase nada sobre isso. E a gente fazia uma aplicação, duas aplicações, né? No milho a gente não fazia nada, né? Na soja também, uma aplicação, duas aplicações. E de maneira geral, sem ser nessas culturas específicas, a gente não via isso muito evidente, muito nítido, muito com resultado, né? Então a gente não fazia fungicida. E isso foi mudando, né? E se a gente pegar 25 anos atrás é bastante tempo, mas se a gente pegar nos últimos 10, né, a gente teve uma revolução gigantesca no manejo, né, de doenças. Então, algumas doenças ficaram controladas por resistência genética, por exemplo. Outras doenças ficaram mais visíveis, como ferrugem da soja, né, por exemplo. Algumas doenças são específicas do clima, então um ano mais chuvoso, um ano mais seco. E a gente passou, né, de uma época onde a gente não fazia fungicida ou fazia muito pouco, para os tempos atuais que a gente faz muito, né? 3, 4, 6, 7 aplicações, né? E por que isso? Bom, talvez porque a gente visualizou o efeito, né? A eficiência desses produtos, talvez porque a pressão foi maior, talvez porque a área plantada de determinada cultura aumentou. Então, eu vejo que são diversos fatores, né? Mas a gente teve um período que eu considero pouco, né? Eu considero muito pequeno, onde a gente teve uma transformação gigantesca no manejo de doenças, né, principalmente. E você atribui que o aumento da produtividade que nós temos hoje em diversas culturas, também, entre outros fatores, também é fruto dessa mudança, desse manejo, desse conceito de manejar doenças? Com certeza. Na verdade, assim, eu acho, Álvaro, que são diversos fatores, né? Então, a gente tem a genética, que evoluiu muito, a gente tem inseticida, a gente tem herbicida e a gente tem uma contribuição muito grande do fungicida. Tem nematicida, que também né, é uma área que eu atuo, mas o manejo de fungicidas influencia muito, porque experimenta falar para um agricultor hoje não usar fungicida para ferrugem, por exemplo. Né? Ele não colhe nada, ele vai perder ou vai colher muito pouco. Entendi. Então é extremamente importante, né? Está totalmente associado com o sucesso da lavoura, independente de qual seja a cultura, né? Bom. E você vê que essa discussão está inclusive presente no agricultor. Sim. Ou seja, ele que até então, no passado, talvez estava muito na área técnica apenas, hoje o agricultor participa dessa discussão. Sim. Em relação a produtos, associações, conceitos. Na sua visão, o produtor evoluiu nessa discussão também? Sim, na verdade o produtor evoluiu, os produtos evoluíram, as doenças evoluíram, o manejo, tudo precisa evoluir, né, Álvaro? Então, assim, hoje eu percebo que o agricultor ele é muito mais técnico, então ele vai atrás, ele busca, ele não sabe, ele contrata uma consultoria, um pesquisador de fitopatologia para auxiliar no manejo, na escolha dos produtos, porque uma escolha errada é um prejuízo gigantesco, né? Ainda mais falando em cerrado, por exemplo, né, que são áreas grandes, então um pequeno erro pode custar, né, um grande
valor monetário, né? Então a gente não pode errar, né? E na sua visão, assim como nos últimos 10, 15 anos para trás até hoje, houve muita mudança de conceitos, de tecnologias, de produtos. Qual a sua visão, Tatiane, daqui para frente? Quais são as tendências que a gente poderia esperar em relação a produtos, a tecnologias, a novos conceitos? Como será daqui 10 ou 15 anos nesta linha de manejo de doenças? Bom, hoje eu não vejo muitas opções em relação a novas moléculas, novos produtos, né? Inclusive o nosso trabalho tem sido testar moléculas antigas, moléculas mais velhas, talvez para novos alvos, né? Novos manejos. Então, o que eu percebo? Que a gente tem hoje um número grande de produtos com poucos ativos, né? E o que a gente está buscando? A gente está buscando um manejo que seja mais eficiente e ao mesmo tempo mais sustentável, Okay. né? Então a palavra sustentabilidade, apesar dela ser muito utilizada, e às vezes a gente pode até usar de uma maneira errada, ela é extremamente importante, porque, bom, eu trabalho com produtos, a gente testa produtos, né, para fungicidas, para nematicidas, e o que eu percebo? A tendência é a gente buscar produtos e manejos até menos agressivos ao meio ambiente. A gente Correto. tem uma pressão gigantesca, e isso é uma pressão das pessoas, do mundo, da indústria química, da indústria de outros, né, biológicos, por exemplo. Então, o que eu percebo? Eu percebo que hoje a gente tem uma enxurrada de produtos que não são químicos, né? E não estou falando mal do químico, Sim. Porque é extremamente necessário. Mas essa busca pela sustentabilidade, ela está ligada com produtos Entendi. que não sejam químicos, que a gente tem outras opções no mercado, que a gente vai associar ao manejo químico, né? Então, o que eu vejo para um futuro? Eu vejo um manejo de doenças diferente, baseado em eficiência de produtos, sustentabilidade e provavelmente misturas, porque a gente tem pouquíssimos produtos utilizados sozinhos de uma forma eficiente, porque eu não tenho só uma doença na minha lavoura, só um momento, né? Então eu acho que esses três pilares são os mais essenciais, né? E o que eu imagino que a gente vai construir cada vez mais e melhor daqui para frente, né? Então, na sua visão, se nós olharmos para frente, você entende que a associação de mecanismos de ação diferentes, novas tecnologias, novas metodologias de controle podem contribuir no já tradicional manejo de doenças, é isso? Sim. Na verdade, hoje a gente fala muito, né, em manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, manejo integrado de nematóides. E esse vai ser o foco. Por quê? Porque a gente não vai ter uma ferramenta só para manejar a soja, o algodão, o feijão, a banana, a batata, que vai ser eficiente e a gente vai usar só aquilo. Então, não. A gente vai ter ferramentas desde plantio, a questão de mudas, né? A questão de tratamento de sementes. Depois vem os produtos aplicados, né, via foliar. Talvez a gente vai ter, né, toda a questão de rotação de culturas, né, quando possível. A gente vai ter os produtos também. Então, assim, são várias técnicas de manejo integradas que vão fazer com que a gente tenha sucesso, gaste menos, né, ou pouco, e tenha sustentabilidade, né, as três coisas. O agricultor, ele vive de retorno financeiro. Correto. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar alternativas para o produtor. Então, se eu tenho um fungicida bom, se eu tenho um produto que não seja químico, que seja de alguma outra linha, né, de produtos, se eu tenho um produto biológico que está em evidência, se eu tenho um controle genético, né? Então é um combinado de ferramentas que a gente precisa validar, serem eficientes, serem sustentáveis, que eu imagino que seja o futuro do manejo integrado de doenças. É um bom ponto, é uma boa visão essa, e é importante nós compartilharmos esse conhecimento, essa tua visão, mostrando que a tendência para os próximos anos
está mais associado a associações, a novas metodologias, novas ferramentas, de uma forma sempre eficiente e muito sustentável, né? Então, produtos que não deixam resíduos na folha, no fruto, isso cada vez é mais requerido, né, por nós consumidores, né? Sim. Hoje a gente, por exemplo, antigamente a gente trabalhava com brometo de metila para esterilizar Sim. o solo, né? Um produto extremamente tóxico a nós, né? A Claro. saúde humana. Hoje é proibido, né? Antigamente, vários produtos organofosforados foram... Sim. Alguns proibidos, outros acabaram saindo de mercado naturalmente. Então, assim, o que eu percebo? Que hoje a gente está indo numa linha de produtos cada vez menos tóxicos e mais seletivos. Correto. Né? Só que daí é uma molécula só, é um produto só. E é muito difícil de um produto só ser eficiente para tudo. Tá bom. E Por isso a que eu vejo associação, as né? associações, exatamente. E como é a sua visão, Tatiana, em relação, falando em novas metodologias, novas ferramentas, como que você vê a questão de sanitizantes? Você entende que dependendo da cultura, dependendo do alvo, eles podem também ser ferramentas que podem contribuir nessa estratégia? Com certeza, faz parte do manejo também, né? É uma outra linha de produtos que já existem várias pesquisas indicando que são produtos que agregam no manejo, né? Tem ações, ação curativa, né? Então, assim, tudo que vem para agregar no manejo de doenças, ele é bem-vindo. Por quê? Porque às vezes eu posso, em vez de fazer 6 aplicações de um determinado fungicida, eu posso fazer 5 e usar um outro produto, ou eu posso fazer um complemento, né, com esse produto junto com o fungicida. Então a gente já tem vários trabalhos que indicam essa ação benéfica e somatória, né? Entendi. Porque eu tenho um efeito melhor, eu tenho um plus quando eu utilizo, né, uma ferramenta curativa principalmente, né? Esse é um bom ponto também que você tocou em relação a preventivo ou curativo. O conceito de manejo é nós trabalharmos sempre na prevenção. Porém, a gente sabe que as doenças, dependendo do ambiente, elas se instalam. E muitas vezes os tradicionais fungicidas, eles têm pouca ou quase nenhuma eficácia de forma curativa, de maneira geral. Mas uma boa eficácia de forma preventiva, de maneira geral. Então, como utilizar-se de algumas estratégias, ou algum sanitizante, ou algum mecanismo, para que a gente pelo menos estanque, pare aquele problema, como um potencializando a eficácia e dando condição para limpar a folha e dando condição para que os fungicidas tenham a sua melhor eficácia? Na verdade, assim, Álvaro, toda entrada de um manejo de uma forma preventiva, ela é mais eficiente. Por quê? Porque eu não vou deixar aquela doença se instalar ou chegar num grau de severidade onde eu tenho problemas para controlar. Porém, existem várias doenças que se instalam na lavoura e o nosso olho não percebe. Então, quando existe uma explosão de uma doença, ela já entrou muito antes e a gente não viu. Então, nesses casos onde eu tenho essas explosões, né, onde eu perdi o time de aplicação, onde eu tive uma condição climática que eu não consegui entrar na lavoura e atrasou meu manejo, a gente precisa usar produtos curativos com alta performance. Entendi. Porque eu estou socorrendo. E isso existe muito, né? A ideia é não ter, a ideia é fazer o manejo preventivo, mas a gente tem a situação e tem muito, né? Entendi. Então a gente precisa trabalhar com o manejo preventivo, que é extremamente essencial, mas a gente tem que pensar no curativo também. Por isso que eu falo para você que é uma ação conjunta, né? A gente precisa prevenir e o que tiver a gente precisa tentar erradicar, eliminar, diminuir, né? Para a gente ter menos percas no final. Tá bom. Outro ponto importante que a gente debate sempre é a questão do custo ao produtor. Nós, como técnicos, precisamos contribuir para que ele tenha um manejo melhor, mais eficiente, uma rentabilidade melhor, sem onerar, ou com um custo justo, mas possivelmente sem onerar. E aí essas ferramentas associadas, como que a gente consegue avaliar que se eu coloco uma ferramenta eu posso ajustar ou uma dose ou um outro produto, ou como você comentou, às vezes tirar uma aplicação, nesse conceito de não onerar o produtor? Na verdade, eu acho que tudo isso daí tem que ter muito resultado de pesquisa, né? Muito dado
comprovado, né? Porque é extremamente perigoso você falar para um produtor, olha, pode tirar o seu fungicida, né? E usa um protetor sozinho, usa um biofungicida sozinho, é extremamente perigoso. Se a gente tem dados de pesquisa que comprovam isso, que mostram isso, a gente vai fazer uma recomendação um pouco mais segura, né? Aliás, um pouco não, bem mais segura, claro, né? Baseado nisso. Então, hoje existem vários fitopatologistas no Brasil, várias empresas que atestam, né, esse tipo de trabalho, e se a empresa tiver um trabalho de qualidade, com um profissional sério, comprovando, validando isso, para o produtor é excelente, porque é mais uma opção. O produtor vai escolher, olha, eu vou tirar o meu fungicida e vou usar tal produto. E já tem dado de pesquisa que me fala que esse produto é bom sozinho. Ok, né? O que a gente precisa é validar tudo isso de uma forma segura, né? Porque quem vai pagar essa conta se não der certo é o produtor. Outro ponto, Tatiane, como que você vê a questão de monitoramento de lavouras, seja de cereais, seja de fibras ou hortifruti, versus a calendarização? A gente entende que nós não podemos deixar as doenças entrar, mas para isso tem que monitorar. Só que o monitoramento nem sempre é feito como poderia ou como deveria. Como é a sua visão nesse sentido? No meu ponto de vista, a gente só aplicaria qualquer coisa na lavoura através do monitoramento. Correto. Isso para mim seria o correto, né? Então, a gente precisa ir até a lavoura, verificar o que a gente tem de praga, de doença, de qualquer organismo, quantificar isso para aplicar, né? Correto. Porém, a gente tem um problema gigantesco de mão de obra, né? Hoje é muito difícil, né, principalmente dos jovens, ficarem numa fazenda, ficar o tempo inteiro dentro de um talhão, olhando praga, olhando doença. E aí veio, né, a calendarização, né? Ou seja, eu vou aplicar cada X dias tal e tal e tal e tal produto, porque eu não quero que tenha nada na minha lavoura. Ok, também é um manejo eficaz, porém, esse manejo de calendarização, ele vai de encontro direto com o custo. Porque se eu não preciso aplicar, se eu não tenho a praga, eu vou aplicar igual. E hoje eu percebo que os custos estão cada vez mais apertados, independente da cultura, né? Então, se eu quero diminuir o custo, né? Se eu quero diminuir, aumentar a minha rentabilidade diminuindo o meu custo, eu tenho que fazer um negócio extremamente correto, né? Então, talvez a gente possa fazer um calendário monitorado ou um monitoramento calendarizado. Bom ponto. Que é o quê? Que é a mistura dos dois. Bom, eu não tenho mão de obra para mim monitorar 100% da minha área, mas existem algumas doenças que são extremamente agressivas e importantes, então talvez essas eu possa calendarizar. Entendi. E as outras que são esporádicas, que são conforme o clima, conforme a cultura, entendi, eu posso, então, né, trabalhar um pouco mais tranquilo. Entendi. Por quê? Porque a gente tem que pensar em proteger a lavoura com o menor custo possível. Correto. É um bom ponto que você coloca, que não existe uma receita de bolo, né? Mas uma associação de estratégias, seja de monitoramento, seja de calendário, seja analisando o ambiente, né? O clima, a incidência, a presença na região. Por isso que é importante a presença de órgãos de pesquisa, de influência, de monitoramentos de maneira geral, como ferramentas sempre adicionais, né? Exatamente. Buscando realmente a melhor performance, a melhor eficiência com o menor custo. Porque o agricultor precisa ter rentabilidade, porque ele é o início da cadeia, é uma cadeia produtiva enorme no Brasil e no mundo. Então, a responsabilidade nossa como técnicos, e aí a pergunta nós como técnicos, como pesquisadores, como influenciadores, qual a nossa importância? Você vê que a nossa importância vem crescendo nesta linha, ou não, ou cada vez o produtor está dependendo menos? Como que você vê a relação, não apenas da consultoria, mas da área técnica toda, de cooperativas, de revendas, das indústrias, contribuindo com o agricultor nessas estratégias? Na verdade, eu acho que existe um sinergismo muito grande, né? Por quê? Porque o que o agricultor usa precisa ser testado, né? Existem algumas situações que o produtor acaba testando, porque a gente tem episódios que acontecem de uma maneira tão rápida que mesmo a pesquisa não consegue acompanhar.
Então, o produtor acaba tendo que testar alguma coisa rapidamente para resolver o problema dele, enquanto a pesquisa, né, está aqui numa outra linha um pouco mais minuciosa, um pouco mais detalhista. Mas o agricultor não vive sem a pesquisa e a pesquisa não vive sem o agricultor. Entendi. Então, é um sinergismo. Eu vejo cada vez mais órgãos de pesquisa, né, privados e públicos, cada vez mais pessoas, né, nessa linha de pesquisa, de consultoria. Por quê? Porque tudo é muito rápido hoje, tudo é muito dinâmico, a informação está disponível para nós 100% do tempo. Qualquer coisa que a gente precisar, a gente pode ir no Google e pesquisar e a gente vai ter, né, uma informação. Então, como é tudo muito rápido, muito dinâmico, a pesquisa também precisa ser rápida e dinâmica, né? Então, entrou a helicoverpa. A pesquisa rapidamente tentou achar um inseticida. Entrou ferrugem da soja lá no passado, toda a pesquisa foi feita, qual o melhor fungicida, uma mistura, não é? Entrou agora um nematóide melodógeno de enterolobe na soja e no algodão, a pesquisa já está agilizando. Então, assim, as coisas vão acontecendo, a pesquisa vai trabalhando, o agricultor vai pegando essas informações. O que precisa ter, Álvaro? Precisa ter essa ligação, né, entre o produtor e a pesquisa. Tem muita coisa que foi feita no passado que está guardado, que está numa gaveta, que está num projeto. Então, um podcast é extremamente importante, um congresso é extremamente importante, um workshop, uma visita de um pesquisador lá na fazenda para dizer, olha, a gente tem isso de novidade, isso daqui está funcionando, a gente já testou. Porque o que eu mais percebo, assim, um ponto a ser melhorado é o elo. Entre a pesquisa e o agricultor. Tem muita coisa que fica para o agricultor ou fica para a pesquisa. E não pode. Tem que interagir para os dois se ajudarem, né? E você coloca bem a responsabilidade de todos nós com a comunicação, porque o conhecimento, existe a demanda, existe o conhecimento. Agora, a ligação, por isso que nós estamos aqui, né, conversando, buscando compartilhar um pouco visões, conhecimentos com outras pessoas, para que todo mundo, quanto mais a gente possa discutir sobre esses temas, todo mundo cresce com isso, independente do produto, ou da estratégia ou da ferramenta. Quanto mais o produtor tiver rentabilidade e estiver satisfeito, toda a cadeia do Brasil e do mundo vai crescer junto. Então, a nossa responsabilidade, até te trazendo aqui, é nessa linha. Então, a gente te agradece demais a tua contribuição, não apenas técnica, mas como visão e tendências, é muito importante, principalmente visando o sucesso do produtor rural. Exatamente. A gente vive e respira o agro, né? Então, se a agricultura vai mal, tudo vai mal no Brasil, né? Então, o nosso papel é extremamente importante, porque é uma engrenagem, né, Álvaro? Se a agricultura vai mal, a pessoa que trabalha numa loja vai mal, a pessoa da indústria vai mal, a pessoa que vende carro vai mal. Então, a gente tem um papel gigantesco de pesquisar, de correr atrás das informações, de passar isso para o produtor, e independente da maneira e da pessoa, porque nem eu e nem você somos donos da verdade, mas a gente está contribuindo com alguma coisa, a gente está falando um ponto de vista que talvez outra pessoa possa discordar, e está tudo bem, porque se ela tem uma outra visão, um outro resultado, ok, a gente só precisa passar isso para o agricultor, que é a ponta. E o desejo nosso é que tudo que a gente faça, ou pelo menos a maioria, sirva para alguma coisa, né? Sirva para ajudar um manejo do produtor, para diminuir o custo, para agregar no negócio dele, para ajudar na mão de obra da fazenda, né? São várias coisas que a gente pode fazer para contribuir, né? Então, em meu nome, em nome da Biagro, que é uma indústria no segmento de especialidades, a gente trabalha com produtos que potencializam, que ajudam o agricultor a ter uma melhor performance dos insumos deles, dos defensivos deles. A gente te agradece e levando isso ao produtor. Então, realmente, obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço o convite, Álvaro, e fico à disposição. O que precisar, a gente está às ordens.